Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA Positiva. Aqui a gente traz convidados, convidadas para compartilhar um pouquinho de conhecimento, seja de psicologia positiva ou de inteligência artificial, para que você possa pegar um pouquinho dessas sugestões e testar na sua vida para viver um pouquinho melhor, né? E hoje eu estou aqui com o meu querido professor e amigo, xará, Daniel Lisboa Soares, que é psicólogo e professor há mais de 20 anos, psicoterapeuta também. Ele trabalha na linha de logoterapia, gestalt terapia, nutrição comportamental e também está mestrando em psicologia da saúde, sendo um apaixonado por temas de sentido da vida, saúde existencial e propósito no trabalho. Meu querido amigo e professor, muito bem-vindo e grato demais por estar aqui conosco. Caríssimo Daniel Xará, estamos juntos, é um prazer enorme, uma satisfação imensa estar aqui com você, estar aqui com o pessoal que vai nos assistir, e é sempre uma honra e uma satisfação enorme de falar de todos esses temas aí. Aliás, você caprichou na apresentação, espero honrar, estar à altura de tudo isso, viu? Eu tenho certeza que vai honrar demais da conta, como a gente fala lá em Minas, né? E meu querido, para a gente começar quebrando o gelo aqui, se fosse para você descrever sua missão em uma única frase, qual seria essa frase? Respondendo, então, essa é uma pergunta muito importante, porque para mim ela atravessa não somente o meu fazer profissional, mas também minha vida pessoal. Eu acho que essa coisa de pessoal, profissional, é muito difícil para mim, porque eu não consigo colocar em caixinhas ali. Ah, agora tem o profissional, óbvio, o profissional ele desempenha algumas atribuições, sim, ele tem tá ligado a um contexto, e tudo mais. Mas é isso, falando de missão, né? De vida, eu fiquei pensando, o que eu estou nesse mundo? Começa aí, né? Então, assim, quando eu era criança, eu não sabia, eu queria viver. Em dado momento da vida, eu parei para pensar sobre a vida e falei, o que é essa vida? Para que a gente vive? E aí, em dado momento, eu falei, eu quero ajudar as pessoas. Aí a pergunta que não quer calar, como ajudar as pessoas? E aí eu encontrei a psicologia, falei, ajudar as pessoas nesta área do desenvolvimento psicológico. E aí cá estou, então, já há alguns anos, ajudando a ampliar a consciência sobre quem é você, o que você faz, por que você faz o que você faz e para que você faz. Que aí tem a ver exatamente com isso, encontrar sentido na própria existência. Então, eu falo que hoje, né, um pilar assim, da minha atuação na vida pessoal e profissional é esse, é despertar, transformar e viver com sentido. Despertar, transformar e viver com sentido. Gostei. Né? Muito bom, É um legal. exercício constante, tá? Fala que isso aqui é igual religião. A pessoa fala, eu sou, sei lá, cristão. O cristão não é o Cristo. Entendam isso, não é? Porque a pessoa fala, ser Sim, cristão é um caminho, é seguir orientações. Então, eu falo, viver pautado no sentido não significa que a gente vai ficar o tempo inteiro. Nossa, tudo tem sentido. Não, tem dia que você está de mau humor, tem dia que nada dá certo, tem dia que você está no meio da conversa, toca mensagem celular, começa a chover, dá enchente. Mas é justamente isso que é o interessante. É um exercício de viver no mundo com as coisas do mundo e mesmo com as coisas ruins, porque quando se fala em sentido, não é viver só o lado prazeroso, é olhar e falar, putz, cara, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas uma vez que aconteceu, quem sou eu diante disso? Qual é a melhor resposta que eu posso dar? Como é que isso contribui com essa proposta de vida, por exemplo, né? De crescer, de desenvolver. Então, eu iria por esse caminho. eu sei que você trabalha com o conceito de projeto existencial. Uhum. Como que isso pode ajudar as pessoas a lidarem com as crises de propósito? O que é o tal do projeto existencial? E especialmente quando a gente pensa no mundo do trabalho, principalmente hoje em dia que tem muita gente passando por transições de vida e de carreira, né? Uhum. A vida está muito agitada, vários estímulos acontecendo, várias mudanças, seja na vida pessoal ou profissional, está forçando muita gente a Uhum. mudar. É. Como que você conecta essa questão do projeto existencial para as pessoas poderem lidar melhor
com crises de propósito na vida? Pensar num projeto é estabelecer quem eu quero ser, como eu quero ser. E a partir daí, não me aprisionar. O projeto, ele é como se fosse, eu brinco, né? Falo com o pessoal, ele é um fio condutor, tipo esse colar de pérola. Então, é onde eu coloco as metas diárias. Cada pérola, né? Cada bolinha daquela que contempla ali o nosso colar, são as realizações do dia a dia. Podem ser boas, podem ser ruins, podem frustrar muitas vezes, mas tem um fio condutor. A gente não se perde quando tem um projeto, entende? Entendi. Ficou claro? Ficou claro, sim. E aí, quando a gente pensa especificamente nessa questão de projeto, nessa questão de visão de futuro, de bússola, pensando em uma aplicação dentro do trabalho especificamente. Você até trouxe alguns exemplos aí, né? Mas se a gente for, digamos assim, pensar. Eu até vi uma postagem que você fez no LinkedIn, dizendo que colaboradores que encontram sentido no trabalho são mais engajados e resilientes. Como você enxerga que as empresas podem criar um ambiente que favoreça essa busca de propósito? Legal. Isso é muito importante, realmente. Quando uma pessoa ela é engajada, né, em valores, hoje, né, muitas empresas têm essa noção, independente da abordagem teórica, o conceito de valores é algo muito presente, né? Não basta só recompensar, por exemplo, com um pacote de benefícios, não basta apenas recompensar financeiramente, mas é preciso que o colaborador se sinta engajado com algo mais. Quando a gente fala, então, em sentido, em projeto e em valores, nós estamos falando em algo que vai além da pessoa, algo que faça transcender a própria condição atual. Que é isso? Apontar sempre para algum lugar. Eu vejo que a maior dificuldade, né, que a gente encontra em criar uma cultura em que esses valores surjam é o próprio imediatismo. Porque, assim, uma cultura pautada em valores, ela não se constrói de uma hora para outra. Fazer uma palestra motivacional, por melhor que seja, e tem várias palestras bacanas, cria um impulso, mas não cria uma cultura. Então, é o que eu falo muito para o pessoal. Criar uma cultura de valores é algo que leva tempo, que precisa de engajamento de todos. Especificamente, tem que ter esse engajamento das lideranças. Não adianta eu falar para uma pessoa, olha, faça isso, vai para olhar, a luz está ali. Não, eu tenho que inspirar essas pessoas também. Então, eu diria assim, criar esse clima, né, essa questão de uma cultura pautada em valores, em sentido, que vai ampliar, sem dúvida, a resiliência, envolve um olhar humano por parte das lideranças. Humano nesse sentido, poxa, eu também estou em busca de algo, ele também está em busca de algo, é óbvio, né? A gente sabe que a empresa tem seus objetivos financeiros, tem que ter, enfim, metas, lucro, etc., mas não podemos perder essa humanidade, né? Quanto mais inspirador for um líder ou uma liderança, né? Penso que é um caminho mais próximo para isso. Perfeito. E pegando o gancho disso que você comentou, quais são os maiores desafios que você percebe nessa questão? Então, de novo, acho que, pegando um pouquinho disso que eu falei, o maior desafio que eu vejo é como se fosse uma corrida contra o tempo. Tem que ser para ontem, né? Então, a questão do imediatismo, a questão, muitas vezes, da falta de reconhecimento, porque a gente dá valor, é quase que um pleonasmo, mas o valor é um valor intangível, ou seja, ele é um recurso, ele pode ser convertido em um grande recurso para aquela empresa, mas muitas vezes ele não se vê na hora. Então, assim, lidar com esse lado abstrato, digamos assim, que envolve também subjetividade, porque, veja, para uma pessoa, ela pode chegar e falar assim, trabalhar além dos seus limites, né, é algo muito valioso, que faz de você uma pessoa mais forte. Trabalhar além dos limites pode tornar alguém exausto, pode adoecer alguém. Então, talvez essa forma muito peculiar, muito subjetiva, e que infelizmente também já foi usada muitas vezes, né, para oprimir o trabalhador, enfim, gera um desentendimento no conceito de valor.
essa cultura, por exemplo, de trabalho enquanto eles dormem, que é uma coisa que a gente vê muito, isso não necessariamente, pode ser que em algum momento da vida, a gente não, é muito legal pensar que assim, não tem um certo e um errado. Se para você, nesse momento, é importante trabalhar enquanto outras pessoas estão dormindo, você está num momento de muita criatividade, de correr atrás de alguma coisa, de gerar muito valor, beleza. Mas é importante, então, reconhecer, né? Voltando na questão, uma das grandes dificuldades, eu diria que é não considerar a individualidade em meio ao ambiente coletivo, que é uma empresa. Então, nós temos sempre que pensar nisso. Cada ser humano é único, ele tem potenciais únicos, mas tem também o quê? Restrições. Tem pessoas que vêm de cenários sociais diferentes, realidades familiares diferentes, momentos de vida diferentes. Né? Falar, por exemplo, uma mulher, mãe de 2 filhos, cujo filho passou a noite inteira com um filho com febre, por exemplo, não vai ter o mesmo nível de produtividade no dia seguinte na empresa. Então, é preciso levar em consideração isso. Então, eu vejo muito isso. Empresas humanizadas. Não são empresas que deixam fazer o que quer, mas que consideram essas peculiaridades, essa singularidade do humano, faz com que esse humano se sinta mais valorizado e ele também, por sua vez, se sente mais engajado na hora de oferecer o retorno à empresa. Né? Nossa, total. E essas questões que você trouxe, para mim, me remete de uma maneira muito clara a criticar essa positividade tóxica, por assim dizer. Né? Sim. Porque até uma frase que às vezes eu gosto de brincar em palestra ou treinamento que eu dou, às vezes eu brinco assim. Alguém aqui acredita que a gente pode tudo que a gente quiser? E vira e mexe, uma ou duas pessoas levanta a mão, né? Aí eu brinco, você acha que se eu quiser eu posso me tornar um medalhista com mais medalhas do que o Michael Phelps? Por exemplo. Pois é. Aí eu brinco, eu com esse 1,70 m bem medido na hora que acorda, porque no final do dia já tá 1,69 m, 1,68 m, né? Com essa raquetinha pequenininha versus a dele, que é um raquetão para remar, né? Então a gente não pode tudo que a gente quiser. Só que a gente pode muito mais do que a gente imagina poder dentro dos limites e restrições que a gente vive, né? Sim. E indo ao encontro dessa questão dos trabalhos que você faz em empresas, ou mesmo no ambiente acadêmico, ou mesmo na terapia, tem alguma história marcante de transformação, seja organizacional ou pessoal, que você poderia compartilhar, que fez diferença, que gerou resultados diferentes? Sim. Cara, olha, eu trabalhei muitos anos em empresas mesmo, na área de desenvolvimento de pessoas, e tive várias experiências bacanas. O que eu falo é isso, eu já trabalhei como gestor em muitas áreas, mas sempre trazendo esse olhar da psicologia também para o dia a dia. Então, esse olhar de reconhecer o indivíduo. A singularidade sempre foi muito importante para mim, e eu, de verdade, eu bato muito nessa tecla. Isso gera resultados, gera muito engajamento, muita contribuição espontânea. Mas tem um caso especificamente que eu já contei algumas vezes, vou repetir aqui para você e para quem está assistindo a gente. É uma empresa de ônibus que eu trabalhei. Em dado momento da minha vida, fui parar como psicólogo do trabalho mesmo, não era no RH. É muito interessante, porque dificilmente um psicólogo trabalha como psicólogo numa empresa. Geralmente é analista de alguma coisa, e, enfim, e lá eu era psicólogo. E aí nós tínhamos muito problema com multas. Multa é um problema muito sério, né, nas empresas de ônibus, de transporte urbano, né, dessas empresas ligadas aqui ao transporte urbano. E aí a gestão, ela acreditava muito que nós tínhamos que capacitar os motoristas. Mas, gente, cá entre nós, todo motorista sabe quais são as normas de trânsito, sabe o que é um sinal de proibido estacionar, o que é uma plaquinha de velocidade máxima. Então, veja, não adianta, o problema não é falta de conhecimento. E aí, então, a gente dava o treinamento, a pessoa ia para a salinha, virava quase como uma tortura. Imagina, a punição que era dada para os motoristas com multa eram horas e horas e horas de treinamento. Isso não faz o menor sentido. Imagina, eu lá,
sendo um psicólogo, tendo que usar a minha profissão como punição para a pessoa. E aí, né, refletindo muito sobre essas questões, eu pensei, não, vamos fazer diferente. Em vez de ficar enchendo essas pessoas de conteúdo que eles já sabem, vamos inverter, vamos ouvir essas pessoas, vamos criar um lugar, um espaço seguro para que elas falem. E aí foi o que aconteceu. Eu criei lá, junto com colegas, obviamente, criamos espaços de escuta para esses motoristas. Eram rodas de conversa, nós tínhamos temas para não virar motim, né, gente? Porque botar a pessoa para falar demais também não é falar mal da empresa, mal do sistema, do governo, porque senão não aguenta. Eram espaços com temas. Vamos falar sobre tal tema. E eram temas que tinha ou não tinha relação direta com o trabalho. Por exemplo, educação de filhos. Imagina um monte de motorista de ônibus, 40 anos, 50 anos, 30 e poucos anos, nunca na vida tiveram isso na empresa. Vou parar para ficar falando do meu filho. Inclusive, acharam que era perda de tempo. Mas depois de alguns encontros, não só eles perceberam quanto era importante, quanto eles esperavam por esses encontros. O pessoal chorava. Aquele cara todo brutão lá, que mal falava bom dia, você viu o cara desmoronando na sua frente, chorando. Então, o que aconteceu aí? A ideia não é fazer as pessoas chorarem, mas é revelar um pouquinho dessa humanidade. Às vezes, vinha uma revolta, e isso é muito interessante. As pessoas sentiam só um número na empresa, se sentiam muitas vezes revoltadas pelas tratativas, né? Porque o trânsito já é difícil, vamos combinar. Regras é o que mais tem, ainda mais numa empresa de ônibus. Então, assim, eles se sentiam vigiados o tempo inteiro. Então, trazer essa perspectiva de um espaço para falar da vida, falar das dificuldades, falar das questões do trabalho também, obviamente, mas tudo isso é muito, muito produtivo, eu falo, e muito gratificante. Então, me marcou demais. Depois de cerca de 4 meses, isso é importante, eu falo muito pessoal, a psicologia, às vezes, ela é desacreditada no meio organizacional e corporativo, de modo geral, que acaba ficando muito no subjetivo. Eu aprendi, uma ex-gerente que eu tive, que era administradora, ela falava o seguinte: antes de pedir aumento, você tem que provar por quê, você tem que entregar o valor que você quer receber. E naquela época eu aprendi aquilo há muito tempo e eu sempre levei isso na psicologia. Vamos fazer esses encontros? Vamos, mas vamos usar KPIs, vamos usar medidores ali, vamos ter indicadores para avaliar o progresso. Isso foi muito importante. Por quê? Porque a quantidade de multas, 4 meses depois que nós começamos esses encontros, caiu cerca de... Voltou. Acabou a luz, está piscando. Eita lasqueira! Acabou a luz, ó. Aqui eu estou com a luz aqui da lanterninha aqui na frente, o ring light. Agora eu conectei no celular. Veja, é sobre isso, você vê? A gente não pode ver essas coisas, mas, enfim. Então, é isso. Ter indicadores foi muito potente, porque daí eu cheguei na diretoria da empresa e falei, olha, foram tantos por cento de redução nas multas, foi X% a quantidade de índice de satisfação. Enfim, isso é muito importante, gente. Então, eu falo isso, pessoal. Esse caso, para mim, foi marcante porque tirou essa coisa do dar, de enfiar goela abaixo no conhecimento, né, como eu brinco, e nós pudemos extrair deles um pouco da própria humanidade. Então, foi muito rico. Muito legal isso que você trouxe, Daniel, porque me remete a uma das coisas que eu costumo mais falar para pessoas no mundo corporativo, quando elas me perguntam como engajar as pessoas. E você trouxe 2 elementos que são chave num sentido de apoiá-las, né? Um é que é a colaboração e coparticipação delas de maneira ativa, elas se sentindo serem ouvidas e pertencentes, e o outro para que os líderes e o dono da empresa fomente a continuidade disso é indicador, é resultado, KPI, né? Porque quando a gente usa isso, você amarra as 2 pontas. Quem define a estratégia e quem executa a estratégia. Né? Sim.
Muito legal, muito legal. E pensando num mundo cada vez mais acelerado que a gente está vivendo, como você enxerga o impacto? Pelo menos é uma percepção que eu tenho, tá? Me É. parece que as pessoas estão menos conectadas humanamente, mais virtualmente. Tanto nós aqui estamos gravando virtual, apesar da gente estar falando um com o outro, estamos gravando de É, maneira virtual, né? sim, sim. E o quanto que você enxerga que, de certa maneira, isso pode ter ou não a ver com um vazio existencial nas relações sociais? Ah, poxa, isso eu vejo essa realidade, sabe? Nós nos conectamos hoje, só que num nível muito superficial com as pessoas, né? Eu acho que a internet, a tecnologia, de modo geral, elas permitiram que nós acessássemos muita coisa, muitas pessoas, mas num nível de superficialidade. Tem uma passagem do filme Gênio Indomável, olha só que eu lembrei agora, que o Robin Williams, que era um psicólogo no filme, ele fala para o rapaz: olha, você pode saber tudo sobre a Capela Sistina, mas se você não colocar os pés lá dentro, você não vai saber o cheiro da Capela Sistina. Você não vai saber como é que estar ali dentro, olhar para o alto e se sentir pequeno dentro da grandiosidade da Capela Sistina. Então eu falo muito isso. A gente sabe tudo. Eu sei quem tomou o café aonde, onde fulano passou as férias, qual vai ser o meu próximo destino das férias, que eu vi a foto lá. Mas a gente então tem um alcance muito grande, mas nós temos uma intensidade, um aprofundamento muito pequeno. Ficamos rasos. Então vejo que isso, né? Essa questão também, né, do impacto aí, essa vida acelerada que a gente tem, ela torna tudo muito raso. Precisa fazer muita coisa, pouco tempo, e aí a gente vai, né, um compromisso atrás do outro. E então eu falo, é preciso também rever esse nosso modo de funcionar. Eu sou muito, quem me conhece sabe, eu sempre fui muito favorável ao uso das tecnologias. Já no ano 2006, 2007, eu apresentei num congresso de Gestalt Terapia um trabalho que era sobre atendimento à distância, feito por MSN, coisa que, né, hoje em dia, imagina. Então, assim, eu sempre fui muito favorável a essas inovações tecnológicas, porque, sim, nós temos restrições. Hoje, nós só estamos podendo falar aqui, provavelmente muita gente só vai participar dessa conversa porque existe essa possibilidade. Mas nós não podemos restringir a nossa vida a esses encontros. Nós precisamos, sim, sentir o cheiro. Sentir... É muito legal quando você vê uma pessoa de perto, né? E você fala: nossa, você é enorme, nossa, você é baixinho, nossa, você é mais gordo do que eu imaginava, é mais careca do que eu imaginava. São detalhes que humanizam a existência das pessoas, né? Então, assim, penso que aumentar a conexão real ajuda também a trazer mais sentido para a vida. Porque é isso, a vida imaginada é diferente da vida vivida. Então, a gente precisa viver mais e imaginar menos. Então, é preciso muito esse movimento aí de aproximar familiares, colaboradores. Eu acho super bacana, cara, trabalhar à distância para mim é vida. Mas é importante de tempos em tempos ter, sim, um momento do cafezinho. Quantas trocas num café numa empresa, né? Aquele momento que você vai falar uma bobagem no final do dia, dar uma desacelerada. Tudo isso conecta as pessoas. E o quê? Quando a gente estava falando no começo da nossa conversa sobre valores, a gente, quando você está trocando e-mail com uma pessoa, precisa fazer isso, precisa entregar aquilo, sim, pode deixar, já encaminhei, já resolvi. Você está só fazendo. Agora, na hora do cafezinho, você conversa uma história do que aconteceu em casa com seu filho, você vai falar um pouco da sua viagem, você vai falar de algo que é importante para você. Lembrem-se sempre disso, aí vale para todos que estão nos ouvindo. Valor não é uma abstração que a gente coloca no quadro e deixa ali na parede. Valor é o que é valioso para a gente. O que há de mais valioso na vida de quem está aqui participando dessa conversa? Eu falo para mim, meu filho, minha filha, minha esposa, meus pais, minha saúde, minha lucidez mental. Então, veja, quantas coisas que são valiosas, mas que acabam ficando para segundo plano. Então, eu preciso sempre resgatar isso. Eu vejo por aí. Esse é um caminho aí. Se tiver que dar um norte para o pessoal. Resgate o que é valioso, de verdade. Muito legal.
E conectando esse ponto que você trouxe, até de, digamos assim, ser um defensor do uso de tecnologia como aliada, como você Claro. enxerga o uso da inteligência artificial hoje em dia no mundo terapêutico? Eu vejo que a inteligência artificial é algo que veio para ficar, é algo muito legal que pode potencializar demais o uso, por exemplo, a criação de ferramentas, recursos, inventários, questionários, técnicas, por exemplo, de, sei lá, criar protocolos muitas vezes. Então, IA, para mim, ela é muito legal nesse sentido. Por quê? Você tem uma grande base de dados no mundo inteiro. Você mesmo pode imputar dados. Ele fala, ó, eu penso assim, eu escrevo assim, eu estou com essa situação. A IA, ela ajuda, né, a criar realmente respostas que muitas vezes a pessoa sozinha ela levaria, às vezes, um bom tempo para isso. Então, de verdade, eu não sou contra a IA, muito pelo contrário, eu acho que nós temos que trazer, mas, de novo, ela não vai substituir o afeto, a sensibilidade, a ética, né? Isso é importante. Aí ela é programada para uma... Você falar assim, fale uma coisa muito errada, ela vai dizer, meus protocolos não permitem que eu fale tal coisa. Então, beleza. Mas não é porque ela acha errado, é porque ela é programada para isso. Então, o humano tem que manter-se em conexão com esse senso ético, inclusive para fazer uso da IA. Um exemplo muito clássico, né? Sala de aula. Você sabe como é isso. Eu fiquei muito idade do trabalho dos meus alunos. Eu falei, nossa, de um ano para cá, os alunos melhoraram demais. Ingênuo da minha parte. Depois eu fui ver, era muito similar. Todos utilizaram IA de alguma forma. Para quê? Para fazer o trabalho perfeito. Eu falo, gente, né, eles mesmos me falaram, não, professor, a gente usou uma ajudazinha ali da IA. Não, tudo bem, não tem problema. Mas eu vejo, por exemplo, isso na vida acadêmica, né? As pessoas falam muito disso. Então, poxa, é preciso ética. Se eu escrevo um parágrafo, eu sou autor desse parágrafo. Se eu falo, IA, crie um parágrafo, aí talvez eu não seja mais o autor desse parágrafo. Será que eu vou botar meu nome depois como autor desse trabalho? Então a gente tem questões éticas para pensar. Eu posso direcionar, eu falo, isso eu acho que é importante. Olha, eu tenho esse elemento A, B e C, eu pesquisei isso e isso. Você consegue colocar esses elementos para conversar, consegue criar algo que diz respeito. Aí eu estou direcionando muito. Então, eu sou a favor desse uso consciente e direcionado da IA, porque aí eu sou coautor daquilo de um jeito ou de outro. Eu falo, a pessoa, você, bom, sua experiência é 1000 vezes maior que a minha com isso, mas é o que eu falo para o pessoal, corrija-me se eu estiver errado. Assim como a logoterapia diz que o ser humano é único e irrepetível, eu falo que o resultado da IA é único e irrepetível em relação a quem usa. A mesma pessoa, o mesmo tema, às vezes é uma diferençazinha de nada no comando, na linguagem que ela vem usando, nos interesses que ela vem demonstrando, já vai dar um resultado diferente. Não é? Então, assim, eu falo, IA acaba sendo uma extensão. Você fala, bom, na área de terapia, IA ela é um grande espelho da pessoa, né? Ela usa uma linguagem, ela traduz muitas vezes valores, porque é aquilo que ela faz, então ela espelha muito bem o que a pessoa está trazendo. Isso é legal, mas pode ser perigoso. Não sei se você ia me perguntar depois sobre isso, mas eu já entrei no assunto, né? É inevitável, né? Será que nós podemos hoje considerar uma IA como um psicoterapeuta? Ou a IA vai substituir a psicoterapia? É uma pergunta que muita gente vem fazendo. Eu digo não. Olha que interessante. Dificilmente, né? Por exemplo, quando acabou a luz, quando piscou o alarme, nós tivemos reações, né, de alarme, de surpresa, de putz, e agora? Ferrou, acabou tudo, como é que vai fazer? Essas reações humanas de contrariedade, de vergonha, de ser exposto, isso a IA não faz. Eu posso chegar para um psicoterapeuta depois de 10 meses. Por quê? Porque é vergonhoso acessar alguns conteúdos meus. É vergonhoso falar de alguns erros meus, do meu passado, de coisas que eu não tenho orgulho. Todo mundo tem alguma questão na vida que não se sente confortável de falar. Agora, fala para a IA. Ontem eu tive vontade de matar alguém. Ontem eu tive vontade de fazer uma traição. Ontem, aí ela vai falar assim, simplesmente, puxa vida, fico feliz por você ter compartilhado isso. E não tem essa vergonha. Então, assim, estar diante do outro ainda é estar diante de um olhar que julga, de um olhar que nós, né, Sartre dizia isso.
nós somos sujeitos, mas ao olhar do outro, nós somos objetos. Mas diante da IA, nós não somos objetos. Isso que é interessante, ela não nos avalia, ela só reproduz o que nós pedimos para ela fazer. Então, nesse sentido, eu vejo que, pelo menos falando por mim, pelos colegas psicólogos, não vejo que ela seja um risco. Mas nós temos sim que saber usar justamente para contribuir para a nossa profissão, para tornar, às vezes, alguns processos mais eficazes, mais objetivos, mais otimizados. Por exemplo, vai fazer um laudo, um relatório. Poxa, várias vezes eu falei, eu tenho que dizer A, B, C, D, E, F. Coloca isso de um jeito bonito. Em um segundo ele fez. Assim como ninguém mais hoje vai, preciso fazer 425 vezes 27. Vai na calculadora. Então, assim, né, é isso. Assim como as softwares, por exemplo, que fazem extração de dados, nuvem de palavras, etc., no meio acadêmico, eu falei a mesma coisa. Nós temos que aprender a otimizar sem perder a nossa capacidade de autoria e o senso ético. Acho que é por aí que eu vejo. Assim. Muito bom, muito bom. Eu costumo adicionar nessa questão que você trouxe, se a IA pode ou não e substituiria ou não um psicoterapeuta, eu digo que quando a gente pensa no ser humano como biopsicossocial, a IA ela só tem acesso a um pedaço do que a gente chamaria de psico. Um pedaço. Assim. Ela não tem a leitura do bio e ela não tem a leitura do social. Porque a pessoa está sozinha com ela ali conversando e ela tão um pouco faz perguntas provocadoras para a pessoa exercitar sair da zona de conforto. Eu brinco e falo que a IA é um projeto que foi feito para que ela não seja repulsiva e sim atraente. Então ela é puxa-saco, sim. Ela vai te elogiar. Ela não vai te confrontar, a não ser que você peça, né? Se você pedir, ela te confronta. E às vezes te confronta de um jeito até bem criterioso, por assim dizer. Sim, né? sim. Mas ainda assim ela está atendendo já uma solicitação. Exatamente. E nós, como psicoterapeutas, a gente não atende só a solicitação explícita. A gente analisa vários aspectos, inclusive biopsicossocial, onde a gente costura provocações para colocar o cliente, paciente, numa linha de raciocínio diferente, num afeto diferente, numa provocação diferente, né? Posso contar uma? Eu lembrei esses dias. Eu estava vendo lá no Instagram e alguém comentou e eu resolvi fazer. Era assim. Fale para sua inteligência artificial. Estou pensando em pintar as paredes do quarto de amarelo. E veja o que ela vai responder. Ela, ótima ideia. O amarelo vai harmonizar com isso que eu falei. Não, na verdade, estou pensando em estar em vermelho. Ela, poxa, melhor ainda. Vermelho vai estar... Eu falei, não, na verdade, eu acho que eu vou pintar de azul. O que você acha? Ela, poxa, excelente. Azul é ainda superior, não sei o que. Quer saber? Eu pensando em demolir as paredes do meu quarto e deixar uma área inteira aberta. Ela, sensacional, perfeito. Então, é sobre isso. Se eu falasse, vou demolir a casa, vou botar fogo no parquinho, vou mudar de planeta, é capaz ele vai me encorajando em um nível que a pessoa perde a noção, inclusive, de critérios. Esse é um perigo, né? A gente já viu por aí, infelizmente, casos reais de adolescente ou de adulto se sentir encorajado, né, com ações que puseram fim à própria vida, por conta disso. Não tinha esse filtro de falar, não, amigão, tem limite, tem fim. Você não vai demolir a parede porque vai ficar melhor. Você não vai pintar de azul, de vermelho a parede do seu quarto, você não vai aguentar ficar 10 dias vendo essa parede vermelha. Mas essa sensibilidade falta, essa coisa que você falou, né, de confrontar. Sim. Eu acho que isso é... E mais um detalhe, você falou, né, biopsico e social, é interessantíssimo, porque a logoterapia, ela diz, nós somos biopsicossociais e espirituais. Sim. E não no sentido religioso, mas nesse sentido, quando se fala em valores, em transcendência, veja, é sobre isso. Então, de novo, eu posso programar um discurso, haja como se você fosse um psicoterapeuta, mas, na prática, não tem, ele nunca vai fazer esse confrontamento, trazer para esse nível de autotranscendência maior, né? Então, assim, é preciso sempre esse olhar cuidadoso. E aí, gente, de verdade, né? Não é só sobre ar, é sobre qualquer coisa na vida. Fala eletricidade,
ela pode dar choque. O mar é lindo, gostoso, mas você pode se afogar. O trabalho enobrece a alma, mas pode adoecer também o corpo, a alma, o psiquismo, que tem direito. Então, assim, tudo na vida eu vejo que é uma questão também de uma leitura e um fazer com equilíbrio, né? Porque senão a gente afunda, se perde e... Muito legal. Já caminhando aqui quase para os finalmente já. Então, Se olha, você já acabou a luz, já soou o alarme, já caiu a tempestade, estamos firmes e fortes e aqui. eu quero ver o resultado da gravação, porque essas oscilações aqui vão ver a surpresa que o OBS vai trazer para nós. Vamos ver, vamos ver. Depois a gente grava outro dia, de novo, né? Beleza. Se você pudesse dar um único conselho prático para quem gostaria de encontrar mais sentido na vida, qual seria esse único conselho? Faça terapia comigo. Boa! Adorei! Não, pode ser também. Terapia em geral. A gente fala assim, terapia é bom. Antigamente, na época que eu me formei, lá em 2000, ainda tinha esse preconceito. Isso é coisa para louco, isso é coisa para quem tem transtorno. Eu falo, não, gente. Qualquer pessoa pode se beneficiar de um processo de psicoterapia. Por quê? Porque trata-se de autoconhecimento. Trata-se, como eu falei lá no começo, assim, de ampliar a nossa consciência sobre quem nós somos, sobre o que nós queremos. Então, assim, um conselho que eu daria realmente, né, acaba indo por esse lado mesmo. Para eu entender melhor, encontrar mais sentido, eu preciso me conhecer. Então, assim, invista no seu autoconhecimento. Frankl dizia que há 3 vias de acesso principal para a gente encontrar sentido. A primeira delas é praticando um ato ou um trabalho, que é o que ele chama de valores criadores. Fazer, criar, independente de ser um fazer ou não profissional. Olha que interessante, agora eu não estou, nem você, nós não estamos trabalhando profissionalmente, não estamos ganhando dinheiro agora em cima disso, mas isso está sendo uma criação. Ter este momento, falar sobre isso, preenche de sentido. Né? Esta poderia ser só mais uma segunda-feira à tarde, na qual eu estaria aqui do lado na minha cama dormindo. Cochilando. Seria bom também, mas veja, a sensação de realização, depois que a gente pegar aqui, eu falo, pô, que legal, foi uma conversa bacana, depois eu vou ver lá, quando tiver, né, no publicado e tal, isso traz sentido. Outra coisa que o Franco fala, a segunda via, é o quê? Nos relacionamentos, nas experiências. Então, nós fazemos, mas nós também recebemos. Então, relacionar-se, estar com as pessoas que você ama, relacionar-se com a natureza, relacionar-se com uma leitura, com um filme, com uma música, qualquer tipo de relacionamento no qual você recebe alguma coisa, você contempla algo. Isso também faz com que a gente encontre sentido. Frankl usa uma metáfora bonita, ele fala, certa vez uma pessoa, após ouvir um concerto de Beethoven, disse, eu poderia morrer agora feliz depois de ter ouvido a nona sinfonia. Não, é a quinta sinfonia, eu penso, poxa, é verdade. Às vezes, depois de um momento desses, né, tão que toca a sensibilidade humana, isso vale a pena ter vivido. Então, tudo pelo qual vale a pena ter vivido é o que faz valer a pena viver e é o que traz sentido para a vida. E, né, Frankl disse também, a terceira via de acesso é o que ele chama de valores de atitude. Diante do sofrimento inevitável, diante da dor que não há o que fazer com ela, diante das circunstâncias que fogem ao nosso controle, cabe a nós adotar uma atitude diante disso, que é uma atitude do quê? De superação. É uma atitude de falar, bom, é a resposta que eu vou dar à vida. Frankl usava um termo que é bem interessante, que eu já dei muitas aulas sobre isso, que é a distinção. Ele chamava de otimismo trágico. E aí que entra isso. Otimismo trágico é diferente de positividade tóxica. Ele dizia, né, a dor é um processo central na vida do ser humano, a morte é um processo central, né, a finitude, a culpa é um processo central, porque todos nós passamos por isso. Ninguém sabe tudo, ninguém acerta sempre, ninguém é legal o tempo inteiro, todo mundo tem medo de alguma coisa. Então ele diz o seguinte, o otimismo trágico é essa capacidade humana de dar o seu melhor. A palavra optimum, né, que ele falava, que vem do latim, significa isso, fazer o melhor possível com aquilo que se tem. E não é ser feliz e sorridente o tempo inteiro, não é fazer de conta que a vida, né, é só mil maravilhas, tampar o sol com a peneira. Então, é trazer um pouquinho dessa atitude. Eu não sei, eu não tenho controle sobre tudo,
né? Eu tenho tragédias, mas eu posso transformar as minhas tragédias em triunfos, as minhas dores em lições, em crescimento. Então, acho que esse é o grande cerne da logoterapia, que, né, eu peguei emprestado com a minha visão, porque o Frank veio primeiro, obviamente, então, assim, mas sabe aquele quando você conhece algo que faz totalmente sentido, é muito aderente ao seu modo de ser? Eu falo que eu já nasci logoterapeuta sem saber, aí eu demorei alguns anos para aprender, mas é sobre isso. Então, trazer uma dessas formas nos aproxima. E, resumindo, né, vivendo, estando inteiro no aqui e agora. Que legal, que legal. Agora, já para literalmente irmos para as vias de fato, para o encerrar do nosso episódio aqui. Primeiramente, eu te agradeço de coração por seu tempo, disponibilidade, generosidade em compartilhar, tá? Muito obrigado. E eu gostaria de saber por que você gostaria de ser lembrado e para arredondar a bola, deixe suas redes sociais, como as pessoas te acham, para poder saber um pouco mais de tudo isso que você compartilhou com a gente aqui. Tá. Cara, então eu que agradeço antes de falar, né? Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você. Muito gostosa essa nossa conversa. Espero que as pessoas nos ouçam assim também. E, enfim, vamos lá. Eu gostaria de ser lembrado de várias formas, né? É interessante, é difícil a funila, mas se eu tiver que escolher uma coisa, falar, cara, você deu certo nisso, você vai ser lembrado dessa forma, eu gostaria de ser lembrado como um bom pai. Eu acho que o que traz mais sentido na minha vida é ser pai, porque para ser pai eu tenho que ser uma pessoa melhor, é também um profissional melhor, um cidadão melhor, enfim, entende? Então, é um filho melhor também para os meus pais. Eu acho que ser pai na minha vida é algo muito importante, porque me conecta com o melhor, que são os meus filhos. Então, viver para que eles vivam bem, sejam felizes, também encontrem sentido, que é um exercício também diário, constante, que não é fácil, né? Vamos combinar. Acho que é isso, ser um pai melhor, porque aí abre a margem para outras melhorias na minha vida também. E como as pessoas te acham? Ah, sim, as pessoas me acham no Instagram, que é o Daniel Soares Psi, no YouTube também, Daniel Soares Psi, e no site, danielsoarespsi.com.br. É fácil me achar, só lembrar, Daniel Soares, de psicólogo, sou eu. Ou de Psil, quem é você? Eu falo muito bem, Psi não é só, né? Não é aquele Psi de falar, é o Psi de vida, de psicólogo, de psiquismo, de alma. Então, me acha fácil por aí. Me acha com você, é só assistir o vídeo aqui também, ó. Tamo junto. Show de bola, show de bola. Você falando de querer ser lembrado como pai mexeu comigo, porque isso para mim é muito importante também. É muito profundo. Valor, né? Você vê? Sim, sim. Cara, não tem. Eu tenho certeza. A maioria de nós todos que estamos aqui participando dessa conversa, aqui, a gente, quem está assistindo, vai falar, poxa, eu quero ser lembrado por ser um bom profissional, por isso, por aquilo. Mas, no fundo, de verdade, para que a gente vive tanto? É o sentido do amor. Frank fala disso, não tem como não falar dele, mas ele fala, o sentido maior que o ser humano pode encontrar é no amor, seja por uma causa, seja pelas pessoas. Então, qualquer coisa que a gente faz em que amor esteja presente, porque o amor nos tira de nós, Sim. O amor nos convida à autotranscendência, né? E ser pai é isso. Eu deixo de fazer por mim, eu acordo de noite para dar mamadeira, eu deixo de ficar no sofá para ir trocar fralda, e vai crescendo, cada etapa, deixo de estar em casa para ir levar para o show à noite. Então, assim, essa autotranscendência é o que nos move. Isso eu acho muito lindo. Só para fechar, se dá tempo, mais uma. Frank usa uma metáfora fantástica. Ele diz assim: existir é ir para fora. Existere significa sair de si. Então, a autotranscendência é natural da existência. Então, a pessoa que vive fechada para ela mesma, ela não existe. Ela está, de certa forma, bloqueando a própria existência. Então, ele fala assim: imagine um olho. O olho saudável é o olho que vê aquilo que está além dele. Um olho saudável não se vê. O olho só vai se ver se ele estiver adoecido, por exemplo. Se tiver com catarata, você começa a ver névoas. Se tiver glaucoma, você começa a ver luzes. Enfim,
o olho, a vida adoecida, né, é a vida que fica o tempo inteiro olhando só para si. Eu preciso ser mais, eu devia ser menos, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Para quê? Porque você se torna um objeto. Agora, a vida saudável, a vida com sentido, você é sujeito, você se doa, você faz. E aí, inevitavelmente e naturalmente, vem as recompensas, vem o reconhecimento. Então, assim, eu não quero ser lembrado por ser um bom pai. Eu quero viver uma boa relação com meus filhos. Ser lembrado por ser um bom pai é ser consequência. Ser um bom professor, um bom psicólogo, um bom profissional em qualquer área, isso tem que ser a consequência, porque senão o meu foco não está no que eu faço, está em mim. É o olho olhando para si. E aí, de novo, eu vou fazer isso porque vai aparecer mais. Eu vou fazer aquilo porque vão gostar mais. Eu vou fazer... Aí perde a espontaneidade, a naturalidade, perde sentido. E, no final das contas, pode gerar também vazio, adoecimento, enfim. É isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar. Você sabe que eu falo bastante. Quando quiser, é só chamar que a gente continua esse bate-papo, tá bom? E você que está assistindo aí, a gente também quiser conversar, falei alguma coisa que mexeu, tocou o seu coração, independente, eu falo isso muito pessoal, eu não faço só por trabalho, gente. É só entrar no meu Instagram, manda uma mensagem, cara, eu fiquei pensando nisso, Daniel. Ótimo, vamos conversar, vamos tomar um café. Aqui a vida é isso. Expandir conexões também com as pessoas. Eu acho isso fundamental. Perfeito, muito obrigado, meu querido. E você, ouvinte, que nos viu, nos escutou, nos acompanhou até aqui, curtiu? Eu adorei, para mim o tempo voou. Espero que você também saia daqui com insights, com anotações, com visões diferentes e provocações de mundo. E gostou do episódio? Então compartilhe com seus amigos. Lembra de dar o like para poder o YouTube, Spotify, etc., ranquear melhor. E até a próxima!